Bom dia, povo de Deus, gente abençoada, louvado seja Deus. Vamos aí nessa manhã pensar um pouquinho na palavra de Deus, alimentar a nossa alma, não é? Saudade, né? Vamos orar a Deus para que logo possamos nos reunir novamente no templo. Enquanto isso, vamos orando, vamos cultuando a Deus em casa, não é? Bem, irmãos, o texto para hoje é o Salmo 5. Salmo 5, do versículo 1 ao versículo 12, para a nossa meditação desta manhã. Eu vou estar lendo. Salmo 5. Dá ouvidos, Senhor, a minhas palavras e acode o meu gemido. Depende da versão, atende a minha meditação, né? O sentido aqui é meditação. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios, e seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caem por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Amém? Que o Senhor nos abençoe com esse texto aí, onde vemos aí Davi mostrando para nós a proteção e a tranquilidade, né, de estarmos em Cristo. Davi coloca para Deus, então, as suas dificuldades, e é assim que devemos fazer também, né? Colocar para Deus as nossas dificuldades. Vivemos em um tempo difícil que na nossa concepção parece que precisamos mais de Deus. Eu não vejo quando é que precisamos mais de Deus, porque não existe um dia que precisamos menos de Deus. Na nossa concepção, na nossa angústia, que muitas vezes podemos passar, podemos assim pensar que precisamos mais. Mas como precisamos mais em um dia? Porventura, em outro dia vamos precisar menos? Então, todos os dias precisamos de Deus de uma forma igual, né? Quando tudo está muito bem ou quando tudo não está muito bem. Precisamos de Deus sempre. Não podemos viver sem Deus. Davi aqui coloca, né, para Deus as suas dificuldades, e é assim que devemos fazer também. Davi ora como pedindo, solicitando resposta de Deus. No versículo 1, dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acode no meu gemido, ou atende a minha meditação, né? Escuta, Rei meu, Deus meu, a minha voz. Versículo 3, de manhã
o Senhor ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Né? Ele pede a Deus, ele ora a Deus, espera que Deus lhe atenda. Ele quer atrair a Deus, quer atrair a atenção de Deus com a sua oração. Ele pede a Deus e pede que Deus responda. Ele diz no final do versículo 3, de manhã eu apresento a minha oração e fico esperando. Não é como se orasse e como se fosse escovar os dentes e depois esqueci já que escovei. Não, orar a Deus e ficar esperando na sua resposta. Às vezes nós não esperamos a resposta de Deus, tomamos aí decisões e depois temos problemas. Mas Davi estava passando por uma situação complicada e assim, não é orar como orar, porque a única solução que eu tenho, não tenho nada a fazer, não posso fazer nada pelo meu problema, é orar a Deus, esperar em Deus. Sim, claro, devemos orar e esperar em Deus, mas o sentido aqui não é esse. Davi diz assim, eu oro e fico esperando a resposta de Deus. Se eu orei, fico esperando. Às vezes a gente toma uma decisão aí e depois temos alguma dificuldade, ficamos reclamando. Mas espera aí, não oramos a Deus? Oramos, então deixa Deus trabalhar, Deixa Deus trabalhar. Deus, ele responde a oração. Agora a questão é, Deus tem o que nos responder? Nós estamos falando com Deus, nós estamos pedindo a Deus, Deus dá ouvido e acode à minha meditação, diz Davi. Agora, podemos dizer a mesma coisa? Deus dá ouvido à minha meditação? Eu tenho meditado? Você tem meditado? Ou seja, temos alguma coisa para apresentar a Deus e assim esperar de Deus uma resposta também? O sucesso da vida do crente depende da meditação da palavra. Não é só orar e não meditar. Você não medita na palavra, não sabe o que Deus tem ou quer para a sua vida, você ora, mas toma uma decisão que não está de acordo com a vontade de Deus. Daí você orou, mas não meditou. Olha o que o Senhor diz a Josué, vou ler lá Josué 1:8. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Quando é que devemos meditar no livro da lei, que é a Bíblia, o que temos na nossa mão? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então, essa é a questão. Nós temos que meditar na palavra para fazer, para agir, conforme está escrito. Agora, se eu não medito, eu não procedo como está escrito, aquilo que a Bíblia me proíbe de fazer ou falar, eu faço, eu falo. E aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer, eu não faço. Então, não estou meditando, não estou agindo conforme a Bíblia, estou orando. E daí? É bom entender que Deus diz assim, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperar o caminho e ser bem-sucedido na nossa vida, nos nossos planos, nos estudos, quem está estudando, no trabalho, enfim. É preciso meditar. O que acontece, às vezes, só oramos e não meditamos. Nós oramos a Deus, mas não agimos como Deus quer. Por quê? Porque não meditamos e não sabemos o que Deus quer para a nossa vida. Então, diz aí o texto, é preciso meditar para fazer aquilo que a Bíblia ensina, ou seja, viver, tomar decisões, fazer planos, projetos de acordo conforme a Bíblia ensina. Então, aí sim, orar e meditar para que as coisas possam prosperar a nosso favor, não é isso? Então, quer dizer que não é só orar, Não é só orar, é meditar. Olhar para dentro de si, Senhor, aonde que eu errei que não estou entendendo,
ou que estou fazendo de conta que não errei, né? Olha, me ajuda a eu olhar para dentro de mim, Senhor Deus, e ver aquilo que está errado e colocar para Ti, pedindo perdão para que seja purificado e assim a minha oração seja ouvida, né? Interessante que essa semana que passou alguém estava postando alguma coisa na internet e alguém falou que não tinha pecado, não acreditava em Deus, não tinha pecado. Eu até devia ter procurado, né? Mas o que é pecado para você? Você disse que não tem? Quando a pessoa diz que não tem, ou tem ou não tem, tem que saber o que é que tem ou o que é que não tem, não é? Então, se a pessoa diz que não tem pecado, se não acredita em Deus, e o que é esse pecado então? Né? Pecado contra quem então? Né? Então, quer dizer, muitas pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, não meditam, não têm conhecimento. Bem, mas voltando para nós temos conhecimento da palavra de Deus e a sua palavra nos ensina que devemos meditar nela para fazer aquilo que ela ensina e assim orar a Deus e assim prosperar, não é? E também orar a Deus pedindo que Deus mostre, né, dentro de nós o que é que não está de acordo com a sua vontade para que seja resolvido esse problema, né? E Davi então, ele se mostra separado, ele pede oração, ele pede a resposta de Deus, mas ele se coloca como separado, né, para Deus. No versículo 4, pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Versículo 6, tu destróis os que proferem mentira. 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no temor. Então Davi, ele se coloca aqui, ele se mostra separado, né? Os ímpios não querem conversa com Deus, não é? São arrogantes. Quem é arrogante? Aqui, biblicamente falando, aquele que pensa não precisar de Deus, aquele que pensa que não precisa se prostrar aos pés de Deus, aquele que pensa que não precisa cultuar a Deus, aquele que pensa que não precisa andar em comunhão com Deus. Esses são arrogantes. Davi diz, porém, pela tua misericórdia, eu entro na tua casa e me prostro. Né? Então, irmãos, ele descreve o ódio divino de Deus pelo pecado e sabe que uma vida que espera em Deus também deve rejeitar o pecado. Deus, ele odeia o pecado, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E assim, quem quer ter comunhão com Deus precisa rejeitar o pecado também. E muitas pessoas pensam que pecar é só matar, roubar, né? Quando muito mentir, né? Mas tudo aquilo que não é conforme a vontade de Deus é pecado, né? Muitas coisas que parecem não ser pecado, é pecado. Quando algo não está de acordo com a vontade de Deus, quando Deus diz, faça isso, e eu não faço, eu estou pecando. Desobediência é pecado. Quando eu não obedeço a palavra, que disse lá o Senhor a Josué, lá em Josué 1:8, medita essa palavra dia e noite na lei para fazer tudo conforme está escrito. Ele está mandando, Deus está mandando. Quando eu não faço conforme está escrito, é pecado. De repente, aí eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não falei nenhuma mentira. Mas eu não procedi conforme Deus manda eu proceder. Eu cometi pecado, né? Então, o Senhor odeia o pecado. E quem espera no Senhor também deve rejeitar o pecado. Por isso é preciso meditar na palavra de Deus. Por isso é orar a Deus e dizer, Senhor, mostra lá dentro de mim, Senhor Deus, o que é que tem lá dentro de mim errado, que eu não estou me dando conta, ou que estou fazendo vista grossa para aquilo que está lá dentro de mim, que o Senhor não aprova, não é? Achando que não é pecado. Eu não posso achar que não é pecado. Ou é pecado ou não é pecado, para que eu tenha uma vida santa. Precisamos de pureza para sermos atendidos, irmãos. É aquilo que o Senhor diz ao seu povo, não é ao ímpio, ao seu povo, lá em Isaías 59, versículo 1 e 2. É ao seu povo que o Senhor está falando. Não é? O ouvido do Senhor não está surdo para que não possa ouvir,
a mão do Senhor não está encolhida para que não possa auxiliar. Versículo 2, mas os teus pecados fazem uma divisão entre você e Deus não te ouve. Então precisamos de uma vida pura para que Deus nos ouça. E pureza não é só não matar, não roubar, não. Pureza é ter uma vida santa, justa diante de Deus. Então Davi completa essa meditação, solicita a resposta de Deus. Davi ele se mostra separado e com isso ele se alegra na confiança, né? Ele se alegra porque confia em Deus, ele se alegra na confiança que ele tem em Deus. Versículo 11 e 12 diz assim Davi: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e com escudo o cercas da tua benevolência. Então, irmãos, confiar em Deus traz alegria. O Davi diz assim, mas regozijem-se, ou seja, se alegrem todos os que confiam em ti, confiam em Deus. Aí vem uma pergunta, nós confiamos em Deus o suficiente para termos uma vida alegre, mesmo diante das aflições que possamos passar? Não é? Quando tudo está muito bem, nós temos alegria, né? Mas aqui o salmista diz, tenha alegria, regozijem-se todos que confiam em ti. Então, todos que confiam em Deus têm alegria. Então a pergunta é para cada um de nós, eu confio em Deus o suficiente para ter uma vida de alegria, mesmo diante das aflições que possam nos vir? Né? Entendeu? Precisamos pensar nisso. Os que confiam desfrutam da proteção divina, né? E por isso vivem alegre, como diz o versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas os justos e como escudo os cercas da tua benevolência. Então, concluindo, irmãos, Davi, ele solicita a resposta porque ora e porque medita, tá? Esperar a resposta de Deus, de oração, é necessário meditar também, para que possamos esperar a resposta de oração, precisamos meditar também. Davi ele se mostra separado do pecado, ele sabe que uma vida que espera em Deus deve ser santa, deve ser santa. E para isso Davi ele pede orientação. No versículo 8, Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, ou seja, guia-me por conta dos meus adversários, inimigos. Veja bem, irmãos, que nós estamos estudando aí o livro de Gênesis, estamos chegando ao fim, né? E o inimigo se mostrou a José na casa de Potifar através da mulher de Potifar. Então o inimigo, ele usou a mulher de Potifar, né, para tentar José. Então José ele foi tentado pelo inimigo através da mulher de Potifar, não é? Nós já conhecemos a história. E aqui o Davi diz, Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Você pediu orientação a Deus, né? Porque Davi sabia que esse mundo é hostil e cheio de laços, né? Por isso,
há um grande risco em atender o desejo do coração. Há um grande risco. Jeremias diz: enganoso é o coração. Há um grande risco, porque o problema pode estar lá dentro do nosso interior. E quando eu digo coração, eu digo a vontade, o sentimento, né? O coração tem esse sentido, sentimento, sede de todo sentimento. E naquele momento que José foi tentado, ele poderia perfeitamente sentir desejo, mas ele não cedeu. Ele não cedeu. Então ali, o inimigo estava usando a mulher de Potifar. Por isso, o salmista diz aqui: Senhor, guia-me na tua justiça. Guia-me para que eu não caia em laços. E o laço pode estar armado, inclusive, dentro do nosso coração. Por isso, há um grande risco de seguir o desejo do coração. É necessário meditação. Precisamos meditar na palavra de Deus para fazer o que a palavra manda fazer. Lembra lá o primeiro, lá atrás, Josué 1:8, medita neste livro, medita nessa lei, para fazer conforme tudo o que está escrito. Então eu tenho que fazer conforme está escrito, não conforme o meu coração quer. Se o meu coração, o que o meu coração quer, se porventura estiver de acordo com a Bíblia, aí sim está confirmado. Está confirmado. Se não confirmar, eu não posso ir segundo o meu coração. Eu só devo ir segundo a Bíblia ensina. Essa é aí a oração do salmista. Guia-me na justiça por causa dos meus adversários, né? No caso de José, ali foi na mulher de Potifar. E não falta quem o inimigo possa usar para criar um laço, para nos tirar paz e nos trazer complicação para a nossa vida. Então, assim, irmãos, precisamos da orientação divina para termos uma vida regozijante. Só teremos uma vida de plena tranquilidade, felicidade, regozijante, sendo sempre submisso aos ensinos do Senhor, né? Isso vamos conseguir com oração e meditação. Orar e meditar na palavra de Deus, como diz lá o Senhor a Josué, medita de dia e de noite, né? Ou seja, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, na nossa mente, né? Tanto faz ser de dia como de noite, a qualquer momento precisamos tomar uma decisão, né? Então vamos pensar o que a palavra diz acerca desse assunto. É isso, irmãos. Fica dado aí o recado, a meditação, reflexão dessa manhã, não é? Precisamos ter uma vida de oração e uma vida de meditação para entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, proceder como Ele quer e assim orando tenhamos uma vida de felicidade. E que Deus nos abençoe. Amém?